entendeu? Bom, então, boa noite, queridos e queridas. É uma alegria estarmos aqui hoje no primeiro dia do nosso ciclo de encontros criativos. Cheio de gente criativa aqui reunida para criar junto, né? Então, hoje nós estamos tendo a alegria e a honra de receber aqui nesse nosso encontro um grande ator do Teatro Gaúcho, ator de cinema, de teatro, de televisão, dublador, locutor, várias coisas terminadas em or, que rima com amor. Então, nosso querido e amado Luiz Frank. Bem-vindo, Luiz. Muito grato, Fábio, pelo convite. Uma alegria estar aqui participando desse encontro, participando com tanta gente querida que eu gosto tanto e tanta gente que eu não vejo há tempo, né? Uma alegria para mim estar aqui. Vamos lá, vamos tocar em frente. Estamos aqui para fazer disso aqui uma coisa, como tu falaste sempre para mim, assim, estamos aqui para ser felizes, né? Então, vamos ser felizes. O objetivo desses encontros é poder trazer assim para as pessoas em geral, né, uma possibilidade de se trabalhar dentro desse processo de criação de personagem, poder criar um personagem, saber se vai familiarizar mais com isso, o que é criar esse processo de criar um personagem, né? Então, boa noite, Moara, bem-vinda, Roseli. E aí, então, hoje, no primeiro dia, nós começamos com o Luiz Frank, que ele vai trazer mais a respeito do processo de criação de personagem a partir de um clássico do teatro, né, que é o Stanislavski, que foi, digamos assim, um dos precursores do teatro realista moderno, né? E o Luiz tem todo um jeito dele de atuar, que ele vai falar a respeito de como que ele cria os seus personagens. No segundo dia, nós teremos a Lu Adams, que está aqui hoje, mas no momento está com a câmera desligada, que ela também é uma grande atriz do nosso Teatro Gaúcho aqui. Ali, ela, bem-vinda, Lu. Hoje ela é coadjuvante, amanhã ela será estrela. Ela é sempre estrela. Mas hoje as luzes da ribalta estão para o Luiz aí. E que ela tem um trabalho muito bonito de clown, né? Como se cria um clown, o que é esse palhaço interior, né? E como usar ele a nosso favor. E no terceiro dia, então, na quarta-feira, nós teremos a Nádia Taj Khalil, que é irmã da Maj daqui, né? Que também mora nos Estados Unidos, que também é uma grande atriz, diretora de teatro e pós-doutora em psicologia junguiana. E ela vai estar nos falando, então, a respeito dos arquétipos junguianos e como utilizá-los, assim, dentro dessa linguagem do autoconhecimento. E o objetivo desses encontros é se sensibilizar, nos sensibilizar para que todos nós temos, como dizia o Fernando Pessoa, vários eus dentro de nós, né? Então, entrar em contato com esses eus que nós temos dentro de nós e poder criar um personagem. Não necessariamente para subir no palco, para gravar vídeo. Se quiser usar o personagem caracterizado para fazer isso, como, por exemplo, eu faço com a Genoveva, né? Maravilhoso. Mas ter um personagem consigo próprio é uma coisa que pode servir de grande utilidade para a nossa fala, para o nosso posicionamento na vida, para o nosso relacionamento com as pessoas. Então, hoje, Luiz, palavra contigo, Luiz. Fala um pouco aí do que tu veio nos trazer hoje. Bom, gente, primeiro, assim, uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco, assim, da minha história, minha história que vem, na verdade, dentro desse universo da atuação, do teatro e tal, ela é relativamente recente, né? Porque eu fui fazer teatro hoje eu estou com 60 anos, eu fui fazer teatro com 46, né? Até então eu não tinha entrado nesse universo ainda. E de lá para cá, sim, foi uma avalanche de coisas, né, que vieram acontecendo na minha vida, em função dessa coisa da atuação, que já tem outras vertentes também, que além da atuação
física, tem a atuação da voz, né? Porque eu trabalho com a locução, trabalho com a dublagem também, que são outras vertentes que também tem uma raiz na atuação também. E aí, quando a Fábio me fez esse convite para conversa e tal, eu disse, não, tá, claro, vamos fazer. Mas daí, quando ela postou assim, não, ele vai falar sobre Stanislavski. Eu disse, meu Deus, falar sobre Stanislavski. Eu nem me lembro mais o que Stanislavski dizia, né? E aí eu fui pesquisar um pouco da história do Stanislavski para me lembrar o que ele falava. E, obviamente, que eu estudei isso, eu fiz o DAD, fiz a Universidade Federal lá de Arte Dramática. E aí, estudando Stanislavski, foi interessante que eu comecei a me dar conta, e a Fábio já tinha percebido isso antes, que a minha maneira de atuar e a maneira como eu trago a atuação está muito ligada com as coisas do Stanislavski, o jeito dele fazer. Mas eu fazia isso de uma forma meio empírica, não era nem ligado assim, naquilo que ele, no que ele tinha trazido como ensinamento. E aí, quando eu comecei a ler, e aí comecei a perceber que ele trazia isso. Vou pedir para a Vânia colocar um pouquinho, ele já abrir. A gente fez um PowerPointzinho assim, que mostra algumas coisas assim, dele. Eu vou falar um pouquinho dele, Stanislavski, quais eram as suas... o que iniciou a sua metodologia? Assim, consegue compartilhar aí, Vânia? Pode passar para o outro já, assim, tá? Já para o segundo aí. Tá, então, olha só. Ele nasceu em 1863, morreu em 1938, nasceu e morreu em Moscou, na Rússia. O Stanislavski, ele foi um ator, diretor, pedagogo e escritor russo que se aprofundou no estudo da arte da interpretação, ressignificando tudo o que era feito até então. Mestre que descreve todo o trabalho que o ator deve executar para esquecer a própria individualidade e assumir aquela a qual ele vai dar vida no palco. Pode passar para o outro aí que a gente vai falando. Olha só o que ele diz aí. O ator deve trabalhar a vida inteira, cultivar o seu espírito, treinar sistematicamente os seus dons, desenvolver o seu caráter, jamais deverá desesperar e nunca renunciar a este objetivo primordial, que é amar a sua arte com todas as forças e amá-la sem egoísmo, sem estar pensando em si mesmo. Então, o que ele está dizendo com isso? Assim, que o ator ele deve manter um estudo permanente e toda a sua experiência de vida auxilia a compor cada um dos personagens. Cultivar o espírito significa manter a prática da leitura, do estudo, ser ativo no desenvolvimento da própria consciência e do mundo que rodeia ele. E os dons, os nossos talentos, eles precisam ser desenvolvidos. E para isso é necessário ter disciplina, concentração, perseverança, a busca pela melhor performance possível. Assim como também saber entender os seus limites, desenvolvendo a humildade para poder aceitar essas limitações, né? Eu me lembro, tem um caso de um colega, chama Nildo, fazia do Grupo Cerco, que é um grupo de teatro que eu pertenço. Ele, quando foi para Singapura, foi estudar numa escola de teatro. E lá o que aconteceu foi o seguinte, no primeiro dia de aula, ele todo cheio de expectativas, né? Vou ter meu primeiro dia de aula de teatro aqui em Singapura, uma super escola de teatro. Aí disseram para ele assim, tu vai lá naquela sala, que tu vai encontrar o teu material lá e tudo que tu precisa fazer. Aí quando ele chegou na sala, ele abre, era um salão enorme, no meio do salão tinha um balde com água, uma barra de sabão e uma vassoura. Mostrando o quê? Assim, né? Que nesse primeiro momento, no primeiro contato que ele estava tendo, assim, como se fosse partindo do zero, para entrar no universo da interpretação, ele tinha que ter respeito pelo espaço cênico dele. Então, o que ele fez? Ele teve que lavar o chão, varrer, lavar o chão, limpar o espaço e começar a entrar em contato com a humildade que cada um de nós deve ter para poder ter esse respeito pelo espaço cênico, pelo universo da interpretação. Né? Outra coisa que ele traz também assim... Oi? Só uma parte, né, dentro disso que tu está dizendo, como o nosso enfoque aqui é do autoconhecimento,
usar a nosso favor, já dá para se fazer uma analogia, né, com a própria vida, com o nosso espaço sagrado, o nosso espaço cênico interior, né? Balde e vassoura, para Balde e limpar, vassoura. para poder fluir e vir à tona aquilo que nós temos de melhor para oferecer. Né? Isso é interessante. Exatamente isso. E assim, e a partir disso, então, assim, a pessoa buscar assim, buscar aprimorar e desenvolver assim o seu querer, fortalecer a busca no seu objetivo, no seu propósito, o que ele está querendo. Outra coisa assim é desenvolver a resiliência, superando as dificuldades para poder chegar no seu melhor. É uma entrega, como é que eu vou dizer? Inteira, né? Você tem que buscar estar inteiro naquilo ali. E uma outra coisa que ele fala também é assim, a importância do amor próprio, né? E do amor pela arte como uma força maior. Usar o amor como uma força maior, movedora, que aliada à generosidade, que ela é fundamental, sabendo reconhecer a importância de todos os elementos cênicos que estão ali, tanto cênicos quanto humanos, né, para a criação do seu personagem. A importância de todos que estão, de todo mundo que faz parte daquele universo, para tu poder te entregar assim inteiro para aquilo que tu vai fazer. Vânia, tu passa para o outro slide ali, né? Então, assim, ó, diz aqui, ó, o objetivo, porque assim, falando da construção do personagem, né? Segundo Elizabeth Hapgood, que é uma escritora e amiga do Stanislavski, assim, que o objetivo desse livro que ele escreveu, né, assim, que é ajudar o ator a desenvolver todas as capacidades intelectuais e físicas, espirituais e emocionais, tornando-o, assim, capaz de preencher seus papéis com as proporções de seres humanos inteiros. É isso que eu vinha falando, né? De tu estar inteiro naquilo. Personagens que terão o poder de levar o público ao riso, às lágrimas e às emoções inesquecíveis, né? Então, o que ele está dizendo isso assim? É tu buscar a tua verdade. É sair de si mesmo e te emprestar para o personagem. Não é trazer o personagem para ti. É tu te emprestar para o personagem. Quer dizer, tu vai além da interpretação. É tu buscar ser ele por inteiro. É te imaginar sendo verdadeiramente aquele ser. Eu me lembro de umas histórias assim, por exemplo, o Peter Sellers, que é um ator, eu não tenho certeza, acho que ele é inglês, né? Ele fazia Pantera Cor-de-Rosa. Ele, meses antes de interpretar o personagem, a personagem, eu quero esclarecer uma coisa, tanto faz dizer o personagem ou a personagem. O artigo é indefinido, aí tanto faz, é indiferente. Antigamente se usava a personagem, mas pode dizer o personagem. Não tem problema nenhum nisso. Então, antes dele se entregar ao personagem na cena, ele já entrava na vida daquele cara. Então, ele pegava um avião, ele era o inspetor Clouseau. Meses antes de filmar, ele já era o inspetor Clouseau em tempo integral. Outro cara que faz isso é o Daniel Day-Lewis, que fazia isso com um dos exemplos clássicos é no Lincoln, né? Que ele tomava o café na manhã do hotel já, figurinado de Abraham Lincoln, e conversava com as pessoas como se fosse o próprio presidente dos Estados Unidos. Cada um tem o seu processo, né? Eu não chego a tanto. A gente tem uma coisa que a gente busca, que tu encontra assim, eu não sei como é que... Tem uma expressão que se usa, né? Que pode ser uma bengala, pode ser uma âncora, né? De tu usar alguma coisa que te leve para o personagem. Então, assim, por exemplo, um objeto cênico, alguma coisa. Eu procuro usar esse objeto cênico, alguma coisa que me leve para o personagem, e na hora que termina a interpretação, eu largo aquilo de mão e volto para ser eu mesmo. Eu fico no personagem apenas enquanto estou em cena, não entro nisso antes. Né? Tem uma coisa aqui também, assim, que é a disciplina do ator, né? A responsabilidade, o respeito pelo espaço cênico, e por todos que fazem o espetáculo acontecer. Colegas, atores, diretores, técnicos, funcionários do teatro, público, todo mundo faz parte. Não é só o ator que faz a coisa acontecer. Quem faz acontecer são todos que estão envolvidos na apresentação.
E dentro dessa construção do personagem que ele fala, então, assim, tem várias coisas, né? Então, assim, vai desde como se veste o personagem, como ele torna o corpo expressivo, a plasticidade do personagem, o movimento, a contenção, o controle, a dicção, que tem que ser clara, o canto, que tem que ser expressivo, a entonação que ele dá, as pausas, a acentuação da palavra expressiva, uma coisa importante também. Tem uma palavra numa determinada frase que tu tem que acentuar aquela palavra. Quando tu acentua aquela palavra, a frase toda faz sentido. A perspectiva que ele tem, a visão de mundo que o personagem tem, o tempo, o ritmo no movimento, no falar. São várias coisinhas que, claro, que parece assim ser tudo muito complexo, mas que, na verdade, tem uma simplicidade nisso tudo, que é assim, é tu ser completamente, buscar ser natural e não ser um ser interpretativo. Tu não está ali buscando interpretar. Tu procura entender o que é aquele personagem, tu te empresta para ele, busca com que ele seja, com tu te entregando para ele, faz com que ele seja da melhor maneira possível, né? Até o quanto é possível, com que ele seja natural. Então, assim, eu desde o início, desde a minha primeira interpretação, quando eu fiz o Sobrado, que foi a minha primeira peça que eu fiz, que eu fazia o Fandango, eu procurei, que é essa figura que está aparecendo aí, eu procurei ser essa figura, eu procurei ser ele, né? E a gente trabalhou nesse personagem, assim, foram 8 meses de construção, uma criação coletiva, em que a gente usou de várias técnicas, né, para cada um construir o seu personagem. A nossa diretora trabalhou com máscara neutra, que a máscara neutra é, assim, é uma máscara mesmo que a gente coloca, uma máscara que não tem expressão nenhuma, e tu tinha que fazer várias coisas, mas tu não podia, o teu rosto não demonstrava nada. Então era o corpo que tinha que demonstrar, que é uma técnica de um cara chamado Lecoq, um francês aí, que a nossa diretora trouxe para nós. E a gente trabalhava assim com os 4 elementos também, que era o ar, fogo, a água e o ar. Então a gente tinha que tentar entender assim com o que cada um de nós se identificava, com qual desses elementos aquele personagem se identificava, para poder trazer verdade nele, né? E por exemplo, esse personagem, o Fandango, ele era muito terra, ele era pé no chão, ele era assim um guardião daquela casa, né? Naquela história do Sobrado. Ele era um guardião, ele era a pessoa que era um cuidador de todos, ele era um cara ele tinha uma postura ética assim muito clara de defender todos ali, ele tinha um ideal, né? Estou falando demais, Fábio, vai me interrompendo aí, senão eu fico falando aqui até amanhã. Pessoas também podem fazer perguntas, né, Luiz? Dentro dos personagens, dentro da criação, alguma coisa que não entendam. O que eu ia dizer é o seguinte, é que, por exemplo, assim, uma coisa que é importante para cada personagem é descobrir assim, é como tu vai te emprestar para ele, tu vai te emprestar para aquele personagem. Uma coisa que é importante assim, é tu descobrir qual é o ponto de tensão, né, para a criação dele. Eu vi uma entrevista hoje eu estava falando para a Fábio, né, do Lázaro Ramos, em que ele fala assim, que, por exemplo, quando ele fez O Homem que Copiava, ele criou um ponto de tensão que era fazer com que o personagem fosse canhoto. Ele não é canhoto, ele é destro. Mas ele criou aquilo no personagem para ser canhoto. Então, cada vez que ele usava a mão esquerda para fazer alguma coisa, aquilo levava ele para aquele estado de tensão do personagem. Interessante isso, né? Porque senão tu está sujeito a deixar com que aquele personagem seja tu mesmo.
quando na verdade não é tu mesmo. Tu tem que ser, tu tá interpretando uma coisa que é outra pessoa, que é outro, tem outra personalidade, tem outro jeito, é outro ser, né? Então tu cria pontos de... Esse que é o Diga. grande encantamento de se criar um personagem, né? Porque é outro e é tu mesmo. Tu te Exatamente, empresta né? para ele e também tu tira de fora, te inspira, né, em outras pessoas e também tira de ti. Mas fica com tudo. Uhum. É muito interessante. Tu Deixa eu te sabe que uma perguntar coisa uma que coisa. eu sempre digo assim, que uma coisa interessante é que eu sempre digo que fazer... Eu tenho muitos personagens e muitos deles são caricatos. O caricato é relativamente fácil fazer, porque tu monta na caricatura e monta na caricatura e vai embora. O mais difícil de tudo, Fábio, e todos que estão escutando a gente aqui, é tu fazer um personagem real, uma pessoa normal, que não seja tu mesmo. Isso é o mais difícil. O mais difícil é isso. É tu fazer um ser humano normal que não seja tu mesmo. Porque senão é aquele assim, é tu mesmo sempre na tela. Tipo assim, vou usar um exemplo aqui, tá? Tony Ramos, eu acho ele um ator maravilhoso e depois até vou trazer uma história dele aqui que foi fantástica comigo. Mas eu, durante muito tempo, quando conheci ele pessoalmente, que fui gravar uma novela lá na Globo, eu tinha uma sensação assim, de conhecer ele minha vida inteira. Quando ele me disse assim, muito prazer, eu fiquei pensando, que muito prazer, cara, te conheço a vida toda, eu sei exatamente como tu é, porque ele tinha aquela maneira de ser que era daquele cara, sempre o cara bonzinho, bom caráter, amoroso, né, compreensivo. Os personagens todos que ele fazia a vida inteira eram aqueles que é ele. Ele é assim. E aí tu vê o ator quando ele faz uma coisa diferente. Eu vi ele fazer algumas coisas diferentes e aí eu me surpreendi quando aí tu vê o ator mesmo, né? Que tu vê que ele não é só aquilo ali. Então, a dificuldade do ator é tu fazer uma coisa diferente. Por exemplo, quando eu fiz esse cara aí, a Bilha Quebrada, o Juiz Adão, esse era um cara cruel, ele era autocentrado, ele queria manter o status quo, ele tinha uma ética duvidosa, ele era um dissimulado, arrogante, além da caracterização, que foi uma maquiagem muito real. Ele tinha uma cicatriz, ele tinha sangue que escorria. A Margarida Peixoto, que é uma grande atriz e diretora também, foi ela que fez a caracterização para mim, de como eu tinha que fazer essa cicatriz que ele tem na testa. Assim, aquilo é um chumaço de algodão com várias coisas assim, que vai colado na testa e tal. Eu apresentei ele no Teatro Arena. E no Teatro Arena, o ar-condicionado tinha dias que não funcionava. E quando não funcionava o ar-condicionado, eu suava muito. E quanto mais eu suava, mais aquela tinta vermelha que tinha na cicatriz, ela sangrava, ela escorria. Então, escorria sangue pelo meu rosto. Uma coisa impressionante. Até o Antônio Hohlfeld, que é um crítico de teatro, ele fala da caracterização do personagem, dizendo que era impressionante como eu conseguia sangrar em cena, mas era por causa do ar-condicionado que não funcionava. E eu suava e aquele sangue escorria pelo meu rosto. Era uma coisa, um troço assim, impressionante. E o meu ponto de tensão é que ele era um cara coxo, né? Ele tinha uma perna mais curta que a outra, então ele mancava em cena. Para ficar dentro dele o tempo inteiro, eu caminhava mancando daquele jeito, que aquilo me fazia estar tensionado para estar dentro do personagem o tempo todo. Desculpe, Fábio, te interrompi, tu ia falar uma coisa aí que eu não sei o que era. Não, eu ia te perguntar no Fandango, qual que é o ponto de tensão do teu personagem ali? Ah, sim, pois então. O Fandango, ele era acorcundado. Ele tinha uma coisa, eu botei uma coisa nas costas dele. Eu trazia um peso nas costas, como se ele carregasse o peso daquela família toda, daquela casa. Ele não era manco nem nada, ele caminhava com dificuldade, mas era pelo peso que ele trazia nas costas. Eu coloquei um peso nas costas
que na verdade não tinha, né? Mas eu criei aquilo nele, então quando ele ele caminhava sempre com aquele peso nas costas. Esse era o meu ponto de tensão nele. No juiz Adão, o meu ponto de tensão era aquela perna mais curta. Como é que eu fiz para ter essa perna mais curta? Eu coloquei literalmente, Fábio, uma pedra no sapato. Eu usava uma botinha e eu fiz um chumaço de papel, assim, de uma coisa grossa, assim, era um pedaço de cartolina, assim, dobrada, botei dentro do meu sapato, dentro da minha bota. Quando eu caminhava, aquilo me incomodava mesmo, que eu botei um troço para incomodar o pé. Então, eu não tinha como esquecer daquilo. Eu caminhava e dava aquela mancada sempre, e aquela mancada me deixava estar inteiro no personagem. Esse cara aí... pois é, rendeu algumas coisas. Por exemplo, esse cara aí, o BG, né, do Landel de Moura, ele era um ser etéreo. Ele tinha uma leveza no andar, né? Eu usava uma sandália e o que eu fazia? Nos pés da sandália, eu não amarrava a sandália de uma forma firme no pé, eu deixava ela frouxa, que era para me lembrar que eu tinha que andar na ponta dos pés. Então eu deixava a sandália frouxa, eu andava na ponta dos pés para trazer aquela leveza. Ele era brincalhão, ele era apoiador dos estudos do Padre Landel, né? Para quem não sabe, o Padre Landel de Moura foi um cara que foi um grande inventor, ele foi uma figura pouco valorizada, na verdade, por nós aqui, mas foi uma figura muito interessante na nossa história. Ele era um mentor espiritual dele. E tinha uma outra coisa, que além daquela leveza no pé, ele tinha um objeto cênico, que é aquilo que está aparecendo ali, que é tipo um origami, né? Que era que na verdade é uma coisa que existiu. BG é Bartolomeu de Gusmão, é um padre verdadeiro, ele existiu. Nessa peça ele está colocado ali com uma licença poética, como se fosse o espírito dele, né? E ele tinha aquele objeto cênico que era ele criou, verdadeiramente, ele criou um objeto chamado passarola, que foi um balão que ele criou e que ele apresentou para a corte portuguesa, lá em Portugal. Ele foi a Portugal e mostrou, e foi a primeira vez que um objeto físico ficou mais leve que o ar. Ele conseguiu fazer com que um balão, depois acabou acontecendo uma tragédia lá, um acidente, o balão bateu nas cortinas do palácio lá em Portugal, pegou fogo nas cortinas, mas ele fez uma coisa flutuar, que até então nada tinha sido feito. Então, na peça, o Camilo de Leles usou ele como um ser, como se fosse um mentor espiritual do Landel de Moura. Esse outro cara aí, Galileu Galilei, um presente que eu recebi do Júlio Conte. Essa história contava a história de um suposto encontro entre Galileu Galilei e o Peter Higgs, interpretado uma honra para mim contracenar com o Heitor Schmidt, um grande ator, maravilhoso ator, que eu estava acostumado já a assistir. Ele tinha assistido ele com a Lu Adams, eles faziam O Quinto Andar. Eu nem sonhava em fazer teatro ainda, e já via ele em cena, né? Eu tive alguns presentes na vida com relação a isso, o Heitor foi um deles. E de contracenar com ele, grande ator. E ele fazia o Peter Higgs. O Higgs é o cara do bóson de Higgs, né? Que foi o cara que trouxe a história da partícula de Deus, né? Que é o nome que dá nome à peça até, né? Eu fazia o Galileu, que é um cara filosófico, meio incompreendido, irreverente. Ele travava um diálogo entre Deus e a ciência, né? Entre a igreja e a ciência, na verdade. E eu usava assim como ponto de tensão assim, alguns objetos cênicos, né? Ele tinha uma bolsa, uma luneta, um caderninho. Então, na verdade, o ator ele é cheio dessas coisas, né? A gente cria o personagem usando sempre alguns artifícios, né? Ou é um cara que é manco, ou tem um problema no pé, ou tem um problema na perna, ou tem um peso nas costas, ou usa uma luneta. Sempre tem algum gancho, alguma coisa, alguma âncora que te puxa para o personagem. Quer dizer, Luizão, isso foi o Stanislavski que trouxe,
tirando aquela impostação do teatro clássico anterior a ele, né, trazendo uma coisa mais real, mais humana, mais... Então, esses Exatamente. pontos de tensão, assim, trazendo para a ação física, né, mesmo. A ação Exatamente. física levando ao sentimento a, a estrutura do personagem. Né? É porque tem uma coisa, né, Fábio? Na verdade, a gente está aqui falando de teatro, né? E eu estou assim ilustrando com coisas que eu fiz. Mas na verdade, assim, em essência, todos nós somos atores. Na vida, somos atores. E quando eu digo somos atores, eu não estou dizendo que somos atores porque estamos apenas interpretando coisa que não somos. Não. A nossa vida é uma atuação. A gente está atuando aqui, sei lá, em nome da nossa vida mesmo, né? A gente está aqui atuando. E quando eu digo atuar, não significa estar fazendo alguma coisa de uma maneira falseada. Não. A Exatamente, não nossa é vida, mentira. a nossa vida é uma atuação, estamos atuando. Então, tem coisas que, por exemplo, por que quando eu fui fazer teatro aos 46 anos de idade, eu tive alguma facilidade? Por quê? Pela minha experiência de vida, que me mostrou que eu precisava ter um tipo de conduta, um tipo de uma maneira de ser. Eu era vendedor, trabalhei no comércio, tá? Então, assim, eu tinha uma maneira de conduta com o cara do bulicho lá que eu ia atender, que era sei lá, o seu João lá da padaria. Eu tinha uma maneira de tratar com ele que era diferente da maneira como eu tratava com meu filho em casa, ou era diferente da maneira com que eu tratava com a professora do meu filho no colégio, ou diferente da maneira que eu tratava o gerente do banco, porque para cada um deles, eu não estou dizendo com isso que a pessoa seja, que tu tenha várias personalidades, não é isso. Mas para cada um deles, tu sabe, tu tem uma maneira de agir, tem uma maneira de interpretar, uma maneira A vida nos exige uma adequação, né? Uma Exatamente, adequação de acordo com a situação. exatamente isso. A gente fica se Isso nos dá adequando um jogo de cintura. para cada coisa dessa, a gente tem uma maneira de se adequar. Então, a gente está interpretando o tempo inteiro, mas interpretando não é no sentido de estar falseando. É que, assim, eu estou falando com vocês aqui agora, estou falando de uma maneira. Quando eu estou falando com a minha mulher em casa, na minha intimidade, estou falando de outra. Mas não tem falsidade nenhuma delas. É que cada uma delas exige um tipo de conduta. E isso a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E quando eu fui fazer teatro aos 46 anos de idade, eu estava já acostumado com essas coisas, que sabia que para cada uma dessas situações eu tinha um tipo de conduta. Então foi isso que isso foi vamos dizer assim, um facilitador para mim nesse sentido, né? Esse cara aí, isso aí foi para mim foi um desafio muito grande. Eu fui fazer o Gato de Botas, né? E eu não era o gato de botas, eu era o gato velho, o cara que conta a história e tal, não sei o que. Depois aparece um outro personagem que é o gato de botas. Mas eu, nesse momento, estava assim, fisicamente, com um peso bem acima daquele que eu gostaria de estar, que é um peso que eu estou hoje, graças a Deus, estou melhorando, estou chegando lá onde eu quero estar de novo, com um peso melhor e com uma saúde, consequentemente, com uma saúde melhor. Mas eu estava com um peso enorme e eu tinha muitas coreografias e a Fernanda Santos, que foi a coreógrafa, foi muito generosa comigo, porque ela adequou a coreografia para mim, para que eu pudesse fazer de uma maneira que não fosse uma coisa absurda, porque todo mundo dava cambalhotas e tal, e eu era um gato velho e gordo. Então era difícil para mim, eu tinha meus movimentos tinham que ser mais lentos e tal. Ele tinha uma complexidade de movimentos, né? E uma coisa que eu usei para isso também, voltando para as origens lá de como ir descobrindo a maneira de atuar, eu fiz uma pesquisa assim da busca do meu animal, e naquele momento o meu animal era um gato, e era um gato gordo e velho. Então foi todo um trabalho de descobrir esse gato gordo e velho, e foi muito legal, uma experiência que eu adorei muito. Fazer teatro infantil é uma coisa muito gratificante. Foi muito gratificante fazer teatro infantil, tu olhar o brilho no olho da criança, vendo eles vibrando daquela maneira, aquela alegria, aquele sorriso solto, uma coisa impagável. Claro que o teatro, por si só,
tanto para adulto, seja para quem for, ele é gratificante, mas o brilho no olho da criança é uma coisa maravilhosa. Foi muito legal fazer. Até agora, todas as peças que tu colocou ali, eu vi, Luiz. Oba, que bom! Então vamos para o cinema. Então vamos para o cinema. Esse cara aí, por exemplo, esse cara aí eu fiz um cinema, ó. O Tempo e o Vento, fazer o Nicolau, que era o dono de um boliche, onde chega o Capitão Rodrigo. Aí a gente vai falar de outra configuração, né? Porque é diferente do teatro. É um personagem construído com muito menos tempo e com cenas que são gravadas e são eternizadas naquele momento, né? Não tem um processo construído como é no teatro. Completamente diferente do teatro. O teatro tem um tempo de construção. Tu está conversando com o diretor o tempo inteiro. No cinema, não. No cinema, tu constrói sozinho e aí vai lá e apresenta para o diretor na hora de filmar. E ele pode chegar naquele momento e mudar tudo. Então, não dá para, como a gente diz assim, fazer um engessamento. Tu tem que construir, mas tu sabe que tu fica com o pé atrás, porque a qualquer momento o diretor pode mudar tudo daquilo que tu construiu. E é tudo na hora. É um desprendimento. É um desprendimento, e é tudo na hora, né? E assim, tanto o ritmo, a fala, o andar, a gente não sabe qual é que vai ser. E tem outra coisa que é muito importante, a gente não sabe qual é o enquadramento que a câmera vai dar. Porque uma coisa é tu ter um plano aberto, outra coisa é tu ter um plano fechado no teu rosto. Então, assim, tu não tem ideia disso, tu não sabe o que vai te esperar na hora que tu vai fazer. A televisão também tem um pouco disso, né? Tu não sabe. E a vida é muito assim, né, Luiz? Na vida é muito assim. A gente não sabe qual o enquadramento que a vida vai exigir de nós. Exatamente. Nem sabe qual vai ser o corte. Então, Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Ô, Luiz, hoje uma senhora me mostrou um anel de diamante e disse, olha o tamanho da pedra. Tu acha que eu fui diplomata ou eu usei um personagem que eu vou te dizer qual é? Eu fiz de conta que eu era educadíssima, que eu não falo o que eu penso e que eu só falo coisa light. E aí eu disse, legal, é que eu não fui criada para saber assim o que significa essas coisas. Daí ela disse, tudo bem. Tu acha que eu fui diplomata ou eu... De vez em quando eu vejo que eu uso essa estratégia de fingir que eu sou assim, não fingir, de usar essa estratégia de não divulgar o que eu realmente estou pensando. O que tu acha? Eu acho, mas daqui isso faz parte da vida da gente. Isso faz parte da vida da gente. A gente... inclusive, tu tá sendo educada com a pessoa, porque se não quer dizer o que tu pensa e tá achando que tu pode ferir ela, melhor tu dizer que... Melhor tu ser diplomática, né? Não vejo que tenha nada de errado nisso. Acho que não está ofendendo a pessoa, pelo contrário, até. Também não vejo pecado de dizer o que pensa, né? Se tu dizer o que pensa, sentindo que não vai ofender a pessoa, não tem nenhum problema, né? Não sei assim o que ela queria estar te dizendo assim com essa pedra que ela estava te mostrando, né? Se era uma coisa para ela te mostrar que ela tinha. Eu também não sei, não perguntei, eu só botei meu personagem daquele que usa a estratégia de botar assim um freio. Eu acho que não tem nenhum problema, mas acho que a Mas gente personagem ou diplomacia? Isso que eu quero saber. Se é personagem ou diplomacia? Mas eu acho que a diplomacia... Eu acho que... Pois é. Me ajuda aí, Fábio. É um personagem fala que aí, tem Lu, diplomacia. Fala, É um personagem com diplomacia? Com diplomacia, mas na verdade, Mágida, é tu mesmo. É uma faceta tua. Não é alguém que caiu de paraquedas em ti. Porque tu mesmo diz, é um personagem que tu usa, né, quando tu precisa. Tu usa esse recurso. E é justamente disso que a gente está falando. Porque tu não mentiu para ela. Tu não disse, que anel lindo. Não foi hipócrita. Tu disse, eu não fui educada, criada para apreciar essas coisas, para entender dessas coisas. Quer dizer,
Tu foi diplomática, mas ao mesmo tempo tu foi verdadeira. Porque tu não foi mesmo. Porque os teus valores vão outro. Então, nas entrelinhas, tu disse o que tu queria. Mas tu usou desse recurso diplomático, que também, muitas vezes, é uma tática de sobrevivência, porque a gente tem que sobreviver nesse mundo. Porque se a gente vai dizer tudo que a gente pensa, direto e reto, ninguém aguenta, né? Porque precisa ter educação. Eu achei brilhante, achei muito legal essa tua maneira de agir. Assim. Isso é essa proposta que a gente está trazendo aqui, de usar esses recursos, usar, ter essas cartas na manga dentro de nós. Porque uma coisa, né, Fábio, assim, a gente pode ser autêntico e ferir meio mundo, entendeu? Então, a gente está falando disso. Como é que a gente empresta para a gente determinadas maneiras de ser que estão ligadas com a atuação que fazem com que a gente seja um ser sociável, né? Eu não estou dizendo que a gente seja falso, não é isso. Mas, por exemplo, a Mágida pode até pensar, tá, não me interessa saber do anel, da pedra e tal, mas assim, para que eu vou ser agressivo com a pessoa? Não precisa, né? Então, acho que não tem nada de errado. Acho que tu foi exatamente como... Eu teria feito da mesma forma. Eu teria feito assim também. Né? Mais do que te dizer não me interessa. A Vânia pulou de foto aí, mas eu estava falando do... Quem é que... Onde é que a gente estava antes aí, Vânia? Vânia? Vento. Pois é. Então, eu estava falando disso, que é diferente do teatro, que é menos... a gente tem menos tempo. O desprendimento. Né? Isso. Então, tem isso também, e as cenas, elas são... E o detalhe é o seguinte, tu tem que estar pronto para aquilo que vai aparecer, tu não sabe o que é, e tem um detalhe, né? E o que tu fizer naquele momento, ele fica eternizado. Tu não tem como voltar atrás e refazer, não é o teatro que tu pode fazer diferente amanhã. Porque a magia do teatro é exatamente essa, tu tem a possibilidade de todo dia fazer diferente, se tu quiser, né? Tem a possibilidade de todo dia tu mudar um detalhe, uma coisa, uma fala, um ritmo. Fala aí, Lu, tu tá falando ou é impressão minha? Em Luciene Adams. Tá, ficou quieto agora. Mas então, assim, tu tem a possibilidade de mudar. Desliga o microfone aí, Lu, ou fala de verdade. Oi! Tu tá falando aí, Lu? Desculpe, querido. Ah, tá. Não, eu estou dizendo, então, no teatro, tu tem a possibilidade de todo dia tu ir aperfeiçoando aquilo, tu ir mudando uma coisinha ou outra, tu ir botando um detalhe a mais. No cinema, não. Na TV, não. É aquilo que tu botou naquele momento, está gravado e acabou. É aquilo. E tu tem que ir, como tu falou, Sandra, com desprendimento. Tu não pode ir arraigado naquela coisa, tem que ir desprendido. Porque na hora, a arte ali naquele momento não é a tua, é a do diretor. Tu tem que estar pronto. Na hora que disser ação, tu tem que ir. É diferente do teatro. O teatro, tu tá ali no camarim esperando, tu sabe, naquele momento em que a Sandra disser lá pro Silvio, que estão os dois em cena, porque eu te amo, meu amor. Nessa hora, o Luizão entra em cena e diz assim, uma coisa nenhuma, eu é que sou o cara dessa, que é de mim que ela gosta, não sei o quê, Entendeu? Sim, tu entra naquele momento. No cinema, não. No cinema, tu tá pronto para entrar em cena, aí vem um cara e diz assim, peraí um pouquinho, que a luz não está pronta. Peraí um pouquinho, que o carro está passando. Peraí um pouquinho, que tem que passar a camisa do ator que está amassada. E tu tá aqui assim, ó, querendo entrar e tem que ficar esperando. Tu não sabe quanto tempo tem que esperar até que o diretor diga ação. E no momento que ele disser ação, tu tem que estar pronto para entrar. Então, eu não estou dizendo que o teatro é melhor, ou o cinema é melhor, ou a TV é melhor. Nenhum é melhor. Cada um tem o seu jeito. Mas para cada um deles, tu tem que ter uma entrega, um estado de disposição que não é brincadeira para o ator. Não é brincadeira. Então, assim, tanto que tem ator que não faz teatro, tem ator que não faz cinema, tem ator que não faz televisão.
E no mundo de hoje, do jeito que a coisa está, eu sou um ator que me predispõe a fazer tudo que vier. O que não é muito fácil. Eu adoro teatro, eu amo teatro, eu adoro teatro de grupo, foi como eu comecei e tal, mas tem um encantamento pelo cinema. O cinema tem uma magia de tu gravar aquilo e aquilo ficar eternizado, assim como a televisão também, né? Aquilo está lá, fica para sempre, para tu ver toda a vida. Então, cada um deles tem a sua magia, cada um deles tem o seu mistério. Vamos adiante aí, Vânia, tinha passado aí. Esse cara aí, por exemplo, eu fiz o ano de 2017, foi um ano em que eu gravei com esse cidadão que está aí na ponta, se chama Leonardo Machado. Ele faleceu no ano seguinte, um cara com 42 anos de idade, uma pessoa maravilhosa. E eu gravei um personagem real. Pela primeira vez na vida, assim, eu gravei um personagem que realmente era um personagem real. Esse cara que eu interpreto, o Major Neme, e ele fazia assim, um fiel escudeiro do governador Leonel Brizola lá no ano de 1961, durante a campanha da legalidade. É um cara com nobreza de ideais, assim, né? E foi muito gratificante fazer um personagem real e mesmo sem eu conhecer ele profundamente, foi muito interessante, porque eu acabei recebendo muitos elogios de pessoas que tinham conhecido ele, que diziam para mim, depois lá de assistir o filme, que estavam vendo o Neme em cena. E apesar das diferenças físicas, né, porque o Neme era um cara que, tu vê, eu fiz isso aí, eu tinha 50 e tantos anos, o Neme era um cara que tinha 35 anos. Muito embora a gente olhe para as fotos dele, ele parecia, naquela época eles pareciam todos mais velhos, né? Mas o que eu trouxe? Trouxe um estudo stanislavskiano, que era trazer a verdade do cara. Eu trouxe a verdade do Neme, que era o jeito dele ser. E as pessoas e eu não estudei muito da vida do Neme, mas alguma coisa que eu tinha entendido e tinha conversado com alguns contemporâneos dele, me mostraram, me dizendo como é que ele era. Eu tentei trazer aquilo dele e as pessoas que assistiam o filme, que tinham conhecido ele, diziam: pô, cara, eu estou vendo o Neme em cena. Foi muito legal, muito gratificante. Além de toda a história de ter conhecido o Palácio Piratini por dentro, por fora, por todas as alas lá e tal. Foi muito legal, muito, muito bom de fazer também. Ô, Luizão! Fala, amor. Faz um favor, fala uma frase para mim como se tu fosse o Neme. Como se eu fosse o Neme? É, que eu gostei dele, eu quero ouvir ele. Ah, tu conheceu ele? Não, gostei dele, do que tu passou para mim. Olha, o Neme dizia assim: é para já, governador. Ele é assim, o Neme, ele é assim, ele era um fiel escudeiro. O que o Brizola dizia, ele já estava pronto para fazer. É para já, governador, não se preocupe que está resolvido. Ó, esse cara aí, não é para me exibir, é que eu não tinha outra foto de Papai Noel, foi essa aí mesmo, tá? Essa moça aí entrou na foto aí de furona aí comigo aí, então não era para ela aparecer na foto. Foto? Eu não estou vendo foto nenhuma. Como que não? Eu não estou vendo sendo compartilhado. Ué. Tá vendo? Tá vendo, Sandra? Sim, estou vendo. A Marjorie tem que passar um pouquinho para a lateral, eu penso. Eu acho que ela está no celular. Ok. Ah, tá vendo? Pois é, estava mostrando todas as fotos aí. Pois então, esse cara aí eu fiz um Papai Noel. Ele, como um personagem que ele por si só ele já é assim muito caricato, o que eu tinha que emprestar para ele? Qual era o meu ponto de tensão? Eu emprestei para ele o meu lado bonachão, o meu lado alegre, o meu lado amoroso. Foi um processo intenso assim de caracterização. E eu tive assim que descolorir cabelo, descolorir barba, descolorir sobrancelha. Foi muito interessante. Teve uma situação interessante, até que um dia eu estava fazendo Papai Noel lá em Gramado e me liberaram um dia e eu pude vir a Porto Alegre e eu fui participar de uma sessão. E eu entrei na hora que estava começando a sessão. E aí o Alex está lá e disse assim: pô, eu nunca tinha visto, nunca imaginei que o Papai Noel ia estar aqui nesse momento. Fala, Fábio. Não, vamos em frente. Vamos em frente, pois é.
Então, depois teve um momento lá no Natal Luz também que eu fazia o Rei Herodes, que eu trouxe para ele assim uma energia muito viva, ele tinha uma imponência militaresca, ele tinha um estado de tensão permanente, ele tinha uma arrogância, e uma coisa que me ajudava muito era o figurino pesado. Aquilo que vocês estão... Ele é o cara que está no vídeo que para mim parece a minha direita. Conseguem saber quem sou eu ali? Conseguem ver? É, esse cara aí. Então, aquilo que vocês estão vendo no peito, na frente dele, aquilo tudo era metal, aquilo pesava mais de 20 quilos. E aquilo me fazia com que eu estivesse num estado de tensão permanente. Era um figurino pesado. Então, uma coisa interessante que eu trazia muita força para ele, eu cantava em cena, cantava Raul Seixas, e era uma coisa interessante, porque era o vilão da história, o Rei Herodes é um vilão, né? O espetáculo se chamava Eu Sou Maria, contava a história de Maria, mas era um vilão que era ovacionado em cena. Eu entrava carregado numa liteira com 200 soldados. E era muito interessante, né? Porque o vilão ele acabava sendo ovacionado em cena. Muito legal, um espetáculo que foi muito, muito gratificante. Depois eu fiz um espetáculo no ano seguinte, que eu fazia o protagonista junto com a Ida Celina, grande atriz que está aí comigo em cena ali, que era uma história que é comum a todos nós, né? Se chamava Reencontro de Natal, que era a história de um vovô e de uma vovó que tinham os filhos espalhados pelo mundo e que eles queriam reunir os filhos no Natal, nem que fosse pela última vez. A mãe está doente, não se fala claramente qual é a doença dela, né? Mas ele é um bonachão, um bom marido, ele é angustiado com a doença da esposa, saudoso dos filhos, de reunir a família. E o ponto de tensão nele assim era o amor pela família. Ele tinha aquele amor pela família assim, de uma maneira permanente. Um espetáculo muito bonito, foi uma alegria muito grande de fazer também. A Vânia tinha passado uma outra foto aí, isso foi uma participação que eu fiz lá em 2010, que é uma coisa que eu combinei contigo, que eu ia contar isso aí, né? Eu fui... Um dia recebi um telefonema em casa, um produtor de elenco da novela dizendo assim, olha, a gente vai ter uma novela, assim, já tinha as propagandas no ar, e essa novela vai estrear dia tal, e tem um personagem aqui que eu acho que pode ser para ti. Ele tinha visto um teste meu, né? E pode ser para ti o personagem e tal. Tu toparia vir fazer? Eu disse, bom, a novela das 8 na Globo, claro, quero fazer, né? E um pouco mais de 24 horas depois eu estava no Rio, no Projac, gravando o troço. Só que foi tudo muito rápido, muito intenso, eu não sabia direito o que ia acontecer. Me deram um roteiro, eu estava subindo no avião quando eu peguei o roteiro, então eu fui lendo, eram 14 páginas de texto, era muito texto. E eu não tinha ideia de como é que eu ia decorar aquilo tudo. E tudo muito novo, tudo novidade para mim, eu muito nervoso, cheguei lá, me levaram direto para trocar figurino, para maquiagem e tal, aí eu me figurinei, daqui a pouco eu passo por uma pessoa e eu pergunto por ele assim, era um assistente de direção, né? Eu disse, como é que é gravado? Eles gravam aos pedaços, gravam tudo inteiro, como é que funciona? Não, gravar tudo de uma vez só. Mas eu não tive nem tempo de decorar o texto. Aí o cara disse para mim assim, mas é por isso que você é ator. Pai, aquilo me deu um gelado, assim, aí eu fui figurinar, fui maquiar. Aí eu estou maquiando, um maquiador muito querido, assim, você está nervoso, você está suando muito, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu tenho uma cena para gravar agora e eu não sei o texto de cor e tal, eu estou muito nervoso, não sei o que fazer. Mas você vai gravar com quem? Eu vou gravar com o protagonista, com o Tony Ramos. Mas você vai gravar com Deus. Mas como assim gravar com Deus? Não, o Tony é uma delícia, uma pessoa maravilhosa, encantadora, você vai adorar gravar com ele. Você sabe que o Tony isso, o Tony aquilo, o Tony... Tony, olha o Tony vem vindo aqui, vem. O Tony estava passando, o cara chamou o Tony. Aí daqui a pouco estou eu sentado na cadeira e vem o Tony Ramos e para do meu lado. Tony, esse aqui é o Luiz, vai gravar com você. Está nervoso, imagina só, está nervoso, vai gravar contigo. Vai gravar com você. Aí o Tony Ramos, que está acostumado a entrar na minha casa desde que eu sou adolescente, que eu sou criança, eu conheço ele desde que eu nasci quase, olha para mim e diz assim, muito prazer, Luiz. Muito prazer.
assim, fique tranquilo. Eu disse, assim, você está aqui para ser feliz. Pô, aí tu escuta isso do cara te dizendo, você está aqui para ser feliz. Aí o que ele fez? Aí ele me pega pela mão, terminou a maquiagem, me leva para um camarim. No caminho do camarim, ele diz para aquele mesmo assistente de direção, ele diz assim, avisa o diretor que a gente vai demorar um pouquinho para gravar, que nós vamos passar o texto. Aí fomos para o camarim, a gente ficou meia hora conversando, passando o texto, me tranquilizou um monte. Aí a gente foi para a cena, gravamos a cena, o que eu não sabia ele me explicava. Eu perguntei para ele como é que ele fazia para decorar aquilo tudo. Aí é uma coisa interessante, Stanislavski de novo. Ele disse para mim assim, que ele estudava de 4 a 5 horas por dia todos os textos que ele tinha para gravar. E ele decorava as falas dele e das pessoas que contracenavam com ele. Então, tudo que eu não sabia, ele já sabia. Então, na hora de gravar, quando eu ia gravar um troço que eu não sabia a fala, ele me dava a minha fala sem pegar o texto. Então, assim, foi uma aula de generosidade, de humildade dele, que um cara na posição dele poderia dizer assim, olha, me chamem um ator que saiba as falas. Mas ele não, ele super foi compreensivo, querido comigo, assim, foi uma lição para mim, assim, foi muito generoso para mim, eu guardo isso comigo, essa lição de humildade, de generosidade que ele me deu, é uma coisa que eu procuro passar assim para as pessoas jovens que vêm contracenar comigo hoje, gente que está começando e tal. De vez em quando encontro os caras que vêm contracenar comigo, que eu penso que nem me conhecem, e os caras já me têm assim, vou contracenar com o Luiz Frank. Eu, para mim, não estou nem... Os caras ficam meio impressionados, e assim, mas eu procuro passar isso para eles também, de ter essa generosidade, de poder compreender que a pessoa que está ali está começando e levar isso de uma maneira tranquila para que a pessoa possa se sentir à vontade e desenvolva o seu talento da melhor maneira que ela possa fazer. Ô, Luiz. Oi, Amanda. Fala uma frase do Dom Pepe para mim conhecer ele, que tu não falou nada dele. E O Dom se tu Pepe? falar uma frase para mim como ele, eu vou conhecer. O Dom Pepe dizia assim, ele era ameaçador, né? Mas era um ameaçador sutil. Ele dizia assim, tu chegou a conhecer o cemitério? Tu já foi no cemitério na minha cidade? Tu podia ter conhecido lá as pessoas que trabalham para mim. Nós somos amigos. Tu tem que ser meu amigo. Não me lembro mais, é alguma coisa assim. Nossa! Grata. Adiante aí, Vaninha. Esqueceu de contar que ele Eu quero fazer uma pergunta antes. Como é que é, Nelson? Esqueceu de contar que ele ficou segurando a tua mão para se acalmar. Pô. Eu não quis dizer isso, né? Porque aquele cara cabeludo, peludo, segurando a minha mão, não ia ficar bem eu contar aqui agora, né? Mas ele realmente segurou na minha mão e me tranquilizou. Adiante aí, Vaninha. Eu quero fazer uma pergunta antes de passar adiante, pode ser? Pergunta, André, querida, pode perguntar. Então, como que, assim, dentro desses papéis todos, né, que você vem apresentando aí para nós, muito legal conhecer. E alguns que eu não conhecia, outros eu conheci. E como qual é a técnica, assim, para gravar as coisas com facilidade na mente, né? Porque uma coisa é, assim, você decorar um texto que te passam, né? Uhum. E aí, quando você tem que improvisar e tem que fazer fluir o assunto que você já sabe, né? Para não dar aquele branco, assim. Como é que faz isso? Como é que pode desenvolver André, melhor? Eu posso te dizer assim, esse sempre foi assim foi sempre um grande fantasma assim para mim, né? O meu grande medo de esquecer o texto, que isso está inerente a qualquer ator, né, Fábio, né, Lu? Isso assim, meu Deus do céu, não posso esquecer o texto. Como é que funciona para mim, assim? Não existe uma técnica específica, não tem uma técnica específica, é um conjunto de coisas. Para mim, particularmente, é
eu sou uma pessoa, eu tenho uma dificuldade de decorar. Eu particularmente, tenho uma dificuldade de decorar. Eu decoro mesmo e sinto que o texto está introjetado dentro de mim após repetir ele centenas de vezes. Não estou dizendo dezenas, estou falando centenas. Eu repito muito, 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 muito. Pode ser uma coisa simples, pode ser um comercial de TV. A não ser que seja uma frase ou duas, né? Tu vai lá dizer um comercial e tu vai dizer uma frase ou duas, tudo bem. Fala, tu sabe que é aquela frase que tu vai dizer. Mas quando é uma coisa que tem um diálogo ou que é um monólogo grande, eu preciso repetir muito. Porque uma coisa é tu ter o texto decorado. Decorar o texto até em si não é a coisa mais difícil do mundo. Tu lê muitas vezes e tal, tu decora. Outra coisa é ter o texto introjetado. É tu ter o texto dentro de ti que ele saia com uma fluência que um amigo nosso que tu conhece bem, se chama Alberto Braccioli, ele uma vez me ensinou uma coisa que ele fala assim da memória frontal e da memória temporal. A memória temporal é um arquivo. Tu guarda numa gaveta aquele arquivo. A memória frontal é a memória recente. Tu tem que estar com ela ativa assim, para tu lembrar daquilo que tu recém aprendeu. Então, por exemplo, um texto vou te dar isso para ti de presente, a imagem, que talvez não tenha visto, do Fandango, que foi o primeiro personagem que eu falei. Ele conta uma história, tá? Eu repeti esse texto tantas vezes, mas tantas vezes, que ele chegou num ponto que, por exemplo, ele diz assim: neste rigoroso inverno de 1895, a guerra entre os maragatos do Partido Federalista e os pica-paus do Partido Republicano tem feito com que homens que até ontem eram bons amigos e tomavam mate juntos, hoje estejam lutando em lados opostos apenas por suas diferenças políticas. É uma guerra cruel, onde o meio de morte mais comum é pela prática da degola. Para vocês terem uma ideia, o Gumercindo Saraiva, chefe maragato, depois de tombar no campo de batalha, foi enterrado num dia pelos companheiros e no dia seguinte desenterrado pelos inimigos que queriam as suas orelhas como um troféu. Eu falei esse texto agora aqui num tempo normal, pausado, pensando naquilo que ele estava dizendo e tal, né? Mas esse texto, para mim, na verdade, ele está guardado num arquivo que diz assim: nesse rigoroso inverno de 1895, a guerra entre os maragatos do Partido Federalista e os pica-paus do Partido Republicano tem feito com que homens que até ontem eram bons amigos tomavam mate juntos, hoje estejam lutando de lados opostos apenas por suas diferenças políticas. É uma guerra cruel, onde o meio de morte mais comum é pela prática da degola. Você tem uma ideia? Gumercindo Saraiva, chefe maragato, entendeu? Então, assim, ele está introjetado. Introjetei ele de uma maneira que ele sai na velocidade que eu quiser, do jeito que eu quiser. Para chegar neste ponto, precisa labutar muito, precisa ler muito, precisa chegar num ponto que ele realmente fique introjetado dentro da gente, que tu não pense mais no que tu está dizendo, que ele apenas saia. Então, quando tu vai, por exemplo, me dá uma função de decorar um texto de hoje para amanhã, eu decoro o texto, mas eu não tenho ele introjetado dentro de mim. Então, tu tem que ficar, por exemplo, estou falando o texto, daqui a pouco eu puxo o olho para lá, eu puxo para cá. Quando tu está puxando o olho para lá ou para cá, tu está buscando o texto. E quando tu tem ele introjetado, tu não puxa o olho para lado nenhum, tu simplesmente larga ele e bota ele para fora de uma maneira muito natural. Então, Andréia, não é uma técnica. Para mim, o que funciona é repetir, exaustivamente até o ponto dele chegar desta maneira que ele fica introjetado. Mas é o meu processo. Tem gente, por exemplo, Antônio Fagundes, que é famoso por isso, ele lê o texto antes de entrar em cena uma vez. E chega na cena, ele dá o texto. Também daqui a 2 minutos tu pergunta o texto, ele não sabe mais. Ele lê uma vez, ele bota para fora e depois esquece. O que funciona, e é muito bom. Eu gostaria de ter essa habilidade, infelizmente não tenho. Eu tenho que ler e labutar ele muitas vezes para deixar com que ele fique fluente dentro de mim. Mas funciona para televisão, cinema, mas não funciona para teatro, né? Porque teatro tu tem que ter ele realmente introjetado. Exatamente. No teatro ele tem que estar introjetado, né? Eu ia dizer que... Posso dar uma colaboração? Pode, claro. Que, assim, uma coisa que me auxiliou, estou falando do teatro, né? Daí até isso não me auxiliou em outras coisas, como televisão, assim, não me auxiliou, né? Porque eu descobri que eu era sinestésica, né? Que eu conseguia aliar um movimento à fala. Então,
no teatro, quando tem a marca, isso me auxiliava. Eu conseguia saber o que eu tinha que fazer, porque eu sabia para onde eu tinha que ir, o gesto que eu tinha que fazer, né? Claro, a E no ação caso, auxilia. sim. No caso, como eu já trabalhei técnicas do teatro para pessoas como a Andréia, assim, que faz trabalhos de palestra, né? O que eu oriento, às vezes, a dica que eu dou é fazer ilhas, né? Ilhas não só de movimento, ilhas de PPT, de imagem, âncoras, em que eu sei para onde ir no assunto. E gestos também, né? Quando eu trabalhava alguns palestrantes, eu dizia, essa parte que tu sempre esquece, abre o braço e faz um movimento, porque é incrível, o corpo faz a memória funcionar, né? Exatamente, Lu. Grande contribuição que tu está trazendo, porque é exatamente isso, porque não é só o decorar, o mental, né? Tu tem o teu corpo físico está presente. Então, a tua ação, ela te ajuda muito no movimento, no lembrar. Eu sei que quando eu viro para cá é a hora que eu digo tal coisa. Isso é muito legal, assim, né? Porque aquilo super te auxilia. É que, às vezes, tá sujeito, já me aconteceu algumas vezes, são monólogos, né? E é um monólogo que tu tem que ficar parado olhando para frente. Putz, e aí como é que tu faz para te lembrar de tudo, né? Então, assim, tu sabe que naquele momento da frase tu olha para lá. Depois tu olha para o chão, depois tu olha para frente, depois tu olha para lá. Então, assim, às vezes é o olhar, às vezes é só o olhar, né? Mas que está ligado com a ação também, né? A ação também a ação pode ser só um movimento de olho, mas que também está ali, né? Esse cara aí que a Vânia está botando... Luiz, Oi. um minuto que a Sandra queria vocês falar ou fazer uma pergunta. Oi, Sandra, claro. Não, eu ia fazer uma brincadeira que tu treinou direitinho a Vânia no time-lapse ali. Ah, sim. Que acelera a fala. Como é que é? Tem um recurso no telefone que é o time-lapse, que tu bota acelerado, né? Eu brinquei que tu treinou a Vânia direitinho. Ah, é? Quando tu começou a falar o teu texto voando. Ah, sim. Muito legal, estou amando, tá? Que bom. Esse cara aí que eu fiz aí, agora estão me exibindo aí, botando esse bonitão comigo. Botaram esse cara aí, esse chinelão aí para fazer uma cena comigo, cara. E me deixaram numa situação completamente constrangedora, porque eu tinha que ficar seminu do lado dele. Eu ia acabar com a reputação desse cara se me bota seminu do lado dele. O que eu fiz quando eu sabia que eu tinha que fazer uma cena enrolado numa toalha? Eu levei o meu roupão. Isso foi dirigido pelo Jorge Furtado, né? Eu levei o meu roupão e disse, Jorge, é o seguinte, eu não quero fazer esse cara passar vergonha na minha frente, então eu trouxe um roupão, não vou ficar enrolado na toalha. Aí ele deixou eu ficar enrolado no roupão. Mas, na verdade, eu tive com o Santoro, assim, foi impressionante. Esses caras, quanto mais famosos e mais no topo lá eles estão, mais generosos são. Às vezes tem uns caras que são meia boca, que são tudo arrogantes, né? Tipo eu. Tô brincando. Mas tanto ele, o Tony Ramos também, muito generoso. Eu tinha que bater com o revólver na cabeça dele. E eu morria de medo, Deus o livre, que eu vou machucar o cara, né? Machucar o Rodrigo Santoro aqui, eu vou me processar. E ele dizia para mim assim, não, Luiz, pode bater mesmo, né? Eu batia com o revólver na cabeça dele. Um querido, assim, super generoso, gente muito fina. Adorei fazer esse trabalho com ele aí. Foi um telefilme para a TV chamado Homens de Bem, foi um especial de final de ano, lá em 2012, 13, também não me lembro exatamente quando foi. Adiante, esse cara aí, olha só que alegria para mim. Isso foi um sonho realizado, Fábio. Esse cidadão que está comigo aí se chama João França. O João França, que a Lu conhece bem, trabalhou com ele, contracenou com ele, fez filme com ele, é um grande ator. A gente perdeu ele esse ano, faleceu esse ano, nesse ano de 2020. Não foi Covid, ele faleceu um pouquinho antes da pandemia, assim, né? Ele teve um problema, nem sei descrever assim, mas já estava hospitalizado há mais de ano, assim, ficou um ano praticamente hospitalizado. E para mim, eu contracenar com ele, para mim foi um sonho, porque eu sempre admirei ele, achava ele maravilhoso, conhecia ele do cinema, tinha visto ele no filme com a Lu, tinha visto peça de teatro com ele. Pô, e aí teve um momento, esse aí não foi o primeiro trabalho com ele, eu fiz outros, né? Mas foi uma super alegria tu poder contracenar com uma pessoa que tu admira, né?
Tudo bem ter visto com o Tony Ramos também, mas com esse cara aí, que era uma pessoa mais daqui, assim, foi muito legal, um ator muito generoso, uma pessoa muito especial. E nessa série, que se chamava 4 Milagres de um Santo Ladrão, ele era o protagonista, a gente vivia o universo da luta livre. Não sei se algum de vocês lembra disso, aquelas coisas que tinha ringue 12, né? Tipo isso, né? E eu fazia um presidiário violento, introspectivo, eu era um cara ameaçador. O meu ponto de tensão nisso eram as tatuagens que cada vez que eu ia filmar, o Johnny Left, que é um cara da maquiagem, ele me colocava aquela tatuagem de caveira no pescoço, eu tinha outras tatuagens pelo corpo, nos braços e tal, e fazia aquele cara do mal, assim, foi uma coisa muito forte, foi um trabalho muito legal de fazer também. Depois desse trabalho, eu fui protagonista dessa série, foi a primeira série que eu fui protagonista. Se chamava Liberto, eu fazia um padre que ele era um padre exorcista, ele era diretor da faculdade de exorcismo em Roma, que, para quem não sabe, existe de verdade. Existe uma faculdade de exorcismo, onde as pessoas são treinadas lá para combater os seres, né? Ou seja lá o que for, que tomam conta de alguns seres humanos aí que tu precisa exorcizar, botar para fora. E ele fazia esse cara que era um exorcista, né? E na verdade, para mim foi um trabalho bem intenso, muito forte, porque ele tinha um pique de novela. A gente gravou 6 episódios, mas tinha que decorar muito texto. Ele tinha uma personalidade meio melancólica, ao mesmo tempo ele era um justiceiro, ele tinha um ar professoral, e a série se passa assim, ele é um mestre que está desenvolvendo o seu discípulo, né? que era o ator chamado Emílio Farias, que depois, numa segunda temporada, que a gente espera que aconteça ainda, o Emílio Farias passa a ser o protagonista. Foi um trabalho muito intenso, muito forte, com a Áurea Batista, que é uma atriz daqui, uma grande atriz também, em que tinham cenas de exorcismo que eram muito fortes, muito fortes. Então, se entregar para esse personagem foi um trabalho de muita dedicação para mim. Esse aí é interessante, que é o seguinte... Estão vendo bem a minha cara? Isso é uma fotografia. Por incrível que pareça, não é um desenho, é uma fotografia. Eu interpretava isso é um vídeo institucional para uma empresa em que eu fazia o fundador da empresa. E esse fundador da empresa tem uma passagem de tempo, dos 60 para os 85 anos dele. E nessa caracterização aí, que eu estou fazendo ele com 85 anos, eu gravei isso lá em Panambi. E eu cheguei já na hora de gravar, todo maquiado. Assim, passei o dia gravando maquiado. Então, estavam as donas da empresa, as diretoras lá e tal. E no final do dia, foi uma coisa interessante. Teve um momento que terminou a gravação, eu fui lá e tirei a caracterização. E quando eu apareci, elas levaram um susto. Porque elas acharam o tempo inteiro que eu era esse cara aí. Que eu era esse cara de 85 anos, que eu não era o cara... que não era eu, né, que não tinha 85. E foi muito interessante, uma caracterização que me trouxe assim, um peso, tinha toda uma verdade naquele cara, assim, que era um cara de 85 anos que falava de uma maneira vagarosa, caminhava de um jeito bem pausado, bem tranquilo. Assim. Foi muito legal de fazer, consegui me descobrir assim, como é que eu... Imagina como é que eu vou estar lá com seus 80 e poucos anos de idade. Né? Vão perguntando aí, gente. Podem falar, não deixa eu só falar. Isso aí, Abismo, foi um curta-metragem que eu fiz um ser também, que foi também um trabalho de construção difícil, porque ele é um ser que está num mundo pós-apocalíptico, ele é um personagem introspectivo, ele tinha uma tensão e um medo permanente, ele lutava diariamente pela sobrevivência. Esse personagem, eu usei 2 recursos para fazer ele, porque a história me lembrava um pouco. Tem um filme do Charlton Heston chamado A Última Esperança da Terra, não sei se alguém assistiu, que depois ele foi refilmado pelo Will Smith num outro filme chamado Eu Sou a Lenda. É a mesma história. É um cara que está sozinho no mundo e que ele vive lá enclausurado num bunker
e tem uns zumbis que estão fora do mundo, fora da casa daquele bunker. Todo dia ele tem que sair para buscar alimento e tal. Um trabalho bem forte de fazer também, agora eu falando, me dando conta disso, assim, o quanto existe de construção de personagem em cada um deles, né? Que às vezes eu penso, eu leio o texto e digo, tá, entendi quem é esse cara e vou lá e faço. Mas o entender quem é esse cara e ir lá e fazer tem todo um processo de construção que tu vai fazendo aos pouquinhos, a maneira que tu vai lendo o texto, no momento que abre a câmera e tu tá filmando aquilo ali, eu realmente procuro me colocar dentro daquele ser. Eu procuro ser aquela pessoa que eles estão querendo que seja ali representada, né? Então é aquilo que eu falei lá no começo. Eu estou me emprestando para aquele ser que está ali. Esse cara aí foi um cara difícil de fazer. Teve um mais difícil. Hein, Luizão? Oi. Só uma brincadeira aqui. Dá quase para fazer um Luizão Flix. Um Luizão? Flix. Flix? É? Dá para montar um. Filmes do Luizão. Tu tá comparando com a Netflix? Luizão Flix? Não, eu vou dizer o seguinte, está falando para a Fábio isso, Andréa, não tem a metade das coisas que eu fiz hoje. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte, primeiramente, eu quero fazer um agradecimento para a Fábio, porque, olha só, às vezes a gente vai fazendo as coisas e apenas vai fazendo e vai deixando para trás, e vai fazendo e vai deixando para trás, e vai fazendo e vai deixando para trás. Nesse momento que a Fábio me fez esse convite, eu tive que revisitar muitas coisas que eu não lembrava mais. Eu fiz uma retrospectiva da minha carreira, de muitas coisas que eu fiz, muitas eu deixei de lado, tá? Eu trouxe uma parte aqui. Tudo bem, tem coisas que são bem importantes, mas eu trouxe uma parte, eu não trouxe tudo. E tudo isso tem 14 anos. Tudo isso que está aqui são de 14 anos, considerando o momento que eu entrei para a faculdade de teatro, né? Porque eu comecei a filmar lá no final da faculdade de teatro só. Então, são de praticamente 10 anos para cá. Então, eu tive que revisitar isso tudo. E me dei conta do tanto de coisas que eu já fiz e que nem eu lembrava. Não lembrava mesmo. E isso é muito legal, porque memória na vida da gente é tudo, né? A gente ter memória, ter essa memória avivada, assim, essa memória lembrando de tudo que a gente fez e ressignificando, revalorizando, dando valor para aquilo que a gente fez também, né? E podendo pensar, puxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz o outro. É tão legal, né? A gente poder lembrar isso tudo. Graças a Deus que eu tenho muitas coisas, eu tenho registradas aqui que eu posso estar lembrando. Esse cara aí, por exemplo, é uma história que trata de um paciente terminal. E existe aquele negócio, como é que chama? Fronteiras do Pensamento, né? Que foi lá em 2013, 14, não me lembro que ano foi isso, 2012, e em que veio um cara que ele esteve aqui falando sobre a eutanásia. E aí foi feito um filme em cima dessa história do cara que falava sobre a eutanásia. Esse cidadão que está em cena aí, eu ali deitado, eu sou um cara que estou terminal. Eu não tenho mais nenhuma coordenação motora, nada. A única coisa que eu mexo são os olhos. E com os olhos, nesse curta-metragem, eu peço para esse cara que é o meu enfermeiro, eu peço para ele desligar os aparelhos. E eu peço isso com o olhar. E foi uma coisa muito interessante, eu nem falei isso para ti, Fábio, hoje falando desses filmes, né? Que como é que eu fazia para pedir para ele desligar o aparelho? Eu chorava. E foi interessante, porque o diretor, que é o Vicente Moreno, que ele é um diretor assistente do Jorge Furtado hoje, ele enquadrava o meu olho e ele dizia assim, bom, Luizão, se tu puder chorar, tu chora. E aí, assim, foi uma dificuldade. Eu realmente estava num hospital, estava numa cama de hospital. A gente foi gravar num hospital lá em Canoas, e foi todo um cenário de hospital. Era tudo verdadeiro aquilo que estava ali, aquela aparelhagem toda, aquela sonda, tudo era muito forte, né? Era inverno quando a gente gravou, eu estava com frio, e apesar de estar meio seminu ali, e esse cuidador, ele vinha, ele massageava os meus pés, ele me cuidava, ele me dava banho, aquele banho tcheco, né? Passava pano molhado em mim o tempo todo.
o Rosendo Rodrigues, esse ator, um grande ator, já ganhou a Soriano de ator também, esse cara é um baita ator. E eu tinha que olhar para ele e, com a lágrima, eu pedi, era o código que eu dava para ele de pedir para ele desligar. E aí, assim, filmamos uma vez, caiu uma lagrimazinha. Filmamos, e sabe como é que é cinema, né? Cinema faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, faz 10. Chegou uma hora que eu digo, não vou conseguir chorar mais. Mas chegou num ponto, foi tão interessante, era tão forte, que chegou num momento em que ele está, vamos agora vai ser o valendo, em que eu não sei nem como, mas parecia que ligou uma torneira e o meu olho começou a lacrimejar e não parava mais. E ele botou um close no meu olho, assim, e eu chorei, assim, de uma maneira muito intensa. E foi muito forte a cena. E o filme ficou muito legal, porque teve muita verdade naquilo. Eu não dizia uma palavra, era uma atuação sem dizer nada. Eu completamente estático numa câmera, era só o meu olho. E o olho falando. Então, interessante isso também, como tu constrói o personagem também pelo olhar. Né? Não precisa nem nada cênico, né? E como o olho da gente consegue falar também. E como tu foi buscar isso dentro de ti? Foi uma coisa. Em alguma coisa dentro de ti, alguma memória, né? Tu sabe o que eu trouxe? Engraçado tu falar, interessante tu falar isso, porque eu estava olhando isso aqui, repassando hoje, e me lembrei. Eu busquei o meu pai na cama de hospital, quando meu pai faleceu. O meu pai, na cama do hospital, um pouco antes de falecer, ele chamou um por um dos filhos, eu e minhas irmãs. Para cada um de nós ele falou alguma coisa, e ali, um pouco antes dele entrar em coma e vir a falecer, um dia depois, ele me chamou, e pela primeira e única vez na vida dele, ele disse, eu te amo, e me beijou. E assim, a gente se abraçou forte na cama do hospital. E aquilo trouxe aquela emoção para mim naquele momento, foi uma coisa muito forte. E eu consegui, eu trouxe essa memória, porque é um recurso que o ator tem também, é buscar as suas memórias, porque o ator não é um ser que está ali e fica criando coisas não, tu busca as tuas referências. O tempo todo a gente está buscando as referências da gente. Então, por que muitas coisas deram certo para mim? Porque quando eu fui fazer teatro, eu não tinha 18 anos, eu tinha 46. Então, assim, eu tinha uma vida, tinha uma caminhada que me traziam muitas memórias. Então, isso foi um facilitador para mim. Não estou me colocando num lugar melhor do que ninguém, estou dizendo que o fato de já ter 46 anos, quando eu comecei a atuar, me facilitou muito, porque eu tinha uma caminhada, tinha uma vida inteira de experiências e de emoções que estavam guardadas em mim, em que em cada momento eu busquei uma referência ou outra para trazer para esse ou para aquele personagem. Mas tu sabe, Luizão, que eu vou trazer um pouco agora para o lado sistêmico, né? Tem alguns consteladores aí também, né? Porque a gente tem na nossa memória sistêmica, né, tanta história de vida, de dor, alegria, sofrimento, amor, morte, vida. Isso está tudo em nós. Tu começou aos 46 anos, então tu teve essa graça de ter isso assim de vivência. Mas tem também coisas que não são de vivência, mas que estão introjetadas dentro de nós, de histórias que a gente ouve, de sentimentos que são passados, né? Então, quando se cria um personagem, é uma oportunidade de trazer à luz isso daí. Uhum. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer teatro, a busca que eu tinha era me colocar no lugar do outro. É aquele segundo, aquele momento em que todo tempo a gente sabe que eu sou eu e o personagem é o personagem, mas tem um momento mágico, um momento, um vácuo, assim, alguma coisa que parece que se fundem aqueles dois, e que é uma coisa só, e sai depois, é só aquele momento. Para mim era assim, e eu buscava aquilo, né? Mas eu achava também ao mesmo tempo perigoso, porque eu tinha medo de chegar no momento e entrar naquilo e não sair. E tem histórias de atores que ficaram doidos. Claro, né? claro. Uma busca tão profunda. Né? Quando eu conheci as constelações, eu vi uma outra faceta disso,
de me colocar no lugar do outro, através da representação ali, né? Representando os lugares e sentindo aquilo. Eu achei muito legal. E agora, nesse momento da minha vida, eu estou tendo essa necessidade de unir as duas coisas. Porque uma coisa... Porque é vida, né? Então, essas coisas que tu está me falando, das memórias do teu pai, dessa memória afetiva, né, que existe na construção do personagem, e ao mesmo tempo falando do ponto de tensão, onde que é uma coisa que tu pode usar para trazer a atenção do personagem para criar, e também quando tu solta aquilo, tu solta aquela tensão e é tu mesmo. Ficou mudo aí, Fábio. Não estou te ouvindo, Fábio. Fábio? Fábio? Ô, Luiz, eu vou aproveitar para dizer tchau. Eu tenho aula agora, tá? Tá bom, querida. Fábio ficou muda aí, Fábio. Vânia, tem como abrir a Fábio ali? Só muda. Vânia? Pessoal, eu vou dizer tchau. Eu tenho aula agora, tá? Tá bom, querida. Valeu, Tá bom, valeu tá bom. mesmo. Beijo. Cadê a Vânia? Fábio, tu tá aí, Fábio? A Fábio ficou muda, tá desligado teu microfone, Fábio. Vânia, o microfone da Fábio tá mudo. Não tem a ver com o microfone da Fábio, ele não está mudo, é alguma coisa que aconteceu lá no computador dela, eu acredito, tá? Tu tá Eu só nos queria escutando, avisar Fábio? também que já são mais de 10 horas, então talvez seja importante a gente seguir um pouquinho, né? Não sei até que horas vocês pensam em ficar, a gente iniciou às 20h40, 20h35, então... Tá Quem bom, Vânia, sabe quero tu segue um pouquinho mais saber. aí. Tá bom, quero ver se a Fábio tá podendo falar. Fábio? Tu escuta a gente, Fábio? Fala aí alguma coisa. Tá mudo o teu microfone, não sei o que houve. Que triste. Luiz, eu vou levar meu celular até ela para ver se ela fala no meu celular aqui, tá? Tá bom, faz isso, Nelson, porque ela não sei o que tá vendo com ela ali. Eu acho que Isso é tu o mais segue, Luiz, interessante do depois volta para improviso. ela. Que foi, Sandra? Que é o mais interessante, que é o improviso, né? Porque as coisas às vezes são muito dinâmicas. E essa, Pois para é. mim, era o maior desafio de ser ator, assim, de ser atriz, é a improvisação, assim, é onde eu me encontrava, nesse espaço vazio, né? E aqui é o que a gente chama no teatro assim, do jogo, né? Saber jogar, né? Jogar cenicamente, assim, né? Tu jogar, porque às vezes é isso. Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes a gente tu joga, por exemplo, tu tá em cena, tu fica dependendo da deixa que o outro vai te dar. E se o outro não te dá a deixa, como é que tu faz? Né? Então tu tem que inventar. Eu, por exemplo, eu sou um ator que quando tenho muito texto, eu esqueço coisas. Eu erro em cena e eu aviso os meus colegas, eu vou errar. Relaxem. Eu erro, mas eu vou adiante, eu invento, eu faço qualquer negócio. Nós vamos para frente. Né? Não pode atravar, não pode ficar parado o tempo inteiro esperando que o cara fale um troço que ele esqueceu de falar. Esqueceu. Vamos adiante, vamos para frente. Né? Consegue? Fábio, podemos discutir agora aí? Fala. Oi, tá me ouvindo? Agora, agora não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Agora... Tá me vendo? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Tá Queridos, eu vou também, que eu tô... minha pilha está acabando aqui. Peraí, nós já vamos terminar, Luiz. Peraí, 2 minutos, tá? Eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, Buchinche, isso aí, o último trabalho que eu fiz antes da pandemia. Esse trabalho, assim, ele tem uma coisa da linguagem do gaúcho, que é o gauchês acentuado, que é um cara que ele demonstra autoridade. Ele foi uma homenagem ao Jaime Caetano Brown, que é um pajeador nosso, né? Tive a oportunidade de trabalhar com Clemente Viscaíno, que é um baita de um ator, um cara muito de Mar Antunes, um monte de gente legal. Vou trazer para vocês aqui, antes de encerrar, uma frase do Stanislavski, que é uma coisa muito legal. Que ele diz assim, ó... Tá ouvindo aí, Fábio?
Tá ouvindo, Fábio? Eu estou ouvindo. Tá, olha só. O Stanislavski diz assim, ó. Tem um barulho estranho. Diz assim, ó. Aprendam a amar a arte em vocês mesmos e não vocês mesmos na arte. Ou aprenda a amar a arte em si mesmo e não amar a si na arte, né? Tem uma diferença isso, né? Que eu muito tempo assim, eu assim, me encantava com a coisa do glamour, quero estar lá, quero estar aparecendo. Eu demorei um tempo para entender isso, né? De amar aquilo que eu estava fazendo dentro de mim e não amar aquilo fora de mim, que a arte era maior do que eu. Não, a arte dentro de mim é a coisa mais importante, é isso que eu quero amar, é a arte dentro de mim. E isso é o que me enriquece assim, enquanto ator, saber que eu posso trazer a arte para dentro de mim e colocar o meu amor nisso, e a minha vontade de fazer arte cada vez cresce mais, cada vez me dá mais vontade de continuar trabalhando nisso, que eu demorei tanto para escolher essa maneira de viver, e hoje isso me dá uma alegria, e nisso eu tive assim, algumas pessoas que me inspiraram a fazer isso. Uma delas, graças a Deus, está aqui me assistindo. Lu, querida, tu sabe que é tu. Tu foi uma pessoa inspiradora para mim, me deu força desde o início. Tu viu. Hoje eu trouxe um pouquinho das coisas que eu fiz, mas eu fiz muito mais do que isso, até do que está aí. E nunca imaginei que ia chegar no ponto de fazer tanta coisa. E quanta alegria eu trouxe, e quanta alegria tudo isso trouxe para mim, e o quão grato eu sou assim, a todas as pessoas que me deram força nisso. Tu foi uma delas. A Vânia foi outra, a Fábia acompanhou. Então, assim, minha filha Luísa aí, quanto me ajudou e me auxilia até hoje. Uma alegria, eu me sinto realizado no que eu faço hoje. Além das coisas da voz, da locução, da dublagem, que são vertentes dessa coisa da atuação e que, graças a Deus, hoje são até meu sustento. E a gente recebe essa energia boa da arte dentro de ti. Fábio, gratidão pelo convite, viu? Luiz, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar, te escuto. Então, estamos concluindo aqui e eu quero só, assim, concluir dizendo que esse exemplo, ficar com esse exemplo teu, de com 46 anos, tu resolveu fazer teatro, ir atrás do teu sonho e realizar, e já fez tanta coisa, né? Então, uma gratidão mesmo por tu estar aqui e compartilhando com a gente nessa noite aqui. Tá bom, querida, muito grato. Eu que agradeço a ti e a todos aí que tiveram paciência de escutar um pouco das minhas histórias. Falei meio sem parar, assim, né? Mas uma alegria para mim, assim, poder dividir um pouco disso com vocês. E o que eu posso deixar dito, assim, dessa minha experiência, assim, é que sempre é tempo, sempre é tempo de fazer o que se tem vontade. Nunca é tarde para fazer nada, sempre é tempo. E nisso eu acredito piamente, assim, sempre é tempo de fazer o que a gente quer, nunca é tarde para tentar. Então, assim, cada vez eu vejo que quanto mais eu faço, mais eu tenho vontade de fazer. Então, adiante. Amanhã eu quero ouvir a Lu falando aí. Grata, Ilha. Então, gratidão aí. E amanhã tem mais. Lu Adams. Isso aí. Beleza, e a construção do clown. Beleza. Abraço. Beijo para todos aí. Obrigado valeu, gente. Beijo querido. Grato. Tchau. Gratidão por todos que estiveram aqui nessa noite. Tchau. Beijo.